Olá pessoal, eu sou o Lucas do canal Smart Planilhas e no vídeo de hoje eu vou trazer os top 8 gráficos mais utilizados no Excel. E se você gosta de Excel, já se inscreve no canal, deixa seu like e também te convido a conhecer o nosso curso de Excel completo no link que está aqui na descrição do vídeo. Bacana? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui os top 8 gráficos, né, que eu quero trazer para vocês, dentro do nosso Excel. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre gráfico de colunas, pizza, barras, rosca, linhas, radar, dentre outros, né, e eu vá ajudando vocês ali a construir ao vivo aqui cada um desses canais, tá certo? Então, vamos lá. Ó, o primeiro, gráfico que eu quero trazer para vocês é o gráfico de colunas, tá certo? Para que que ele serve, né? A ideia aqui do gráfico de colunas é fazer com que a gente consiga ver através, por exemplo, do tempo, né, na passagem ali do tempo, o quanto é que está, por exemplo, tendo de resultado para cada um desses períodos. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, foi um exemplo onde eu trago uma planilha, né, com 2 colunas. A primeira coluna onde eu tenho um mês, né, do ano aqui de janeiro até dezembro de 2023, e a segunda coluna eu tenho as vendas. E aqui eu tenho os valores de vendas para cada mês desse ano. Então, quando, né, a gente observa apenas aqui na coluna, a gente talvez não consiga ver o que que o gráfico traz para a gente, que é justamente, ó, a ideia do quanto foi que cresceu ou do quanto foi que caiu de um mês para o outro, certo? Então, esse é o grande propósito aqui desse gráfico de colunas. E aí, como é que a gente faz para poder criar esse gráfico? Vamos lá. Eu vou aqui apagar ele, né, para a gente poder começar do zero e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu basicamente criei, né, a coluna aqui com os meses do ano, criei uma coluna aqui com os dados das vendas, e aí após eu fazer essa criação, tanto da coluna quanto das informações, né, que eu preciso em cada uma delas, eu selecionei, né, todas as linhas dessa que eu vou precisar que sejam compreendidos dentro do meu gráfico. Eu vim aqui em cima, ó, do meu Excel, no botão de inserir, e eu cliquei nesse botão chamado gráficos recomendados. O Excel, ele já busca facilitar para a gente qual é o gráfico mais recomendado para a visualização que a gente vai ter. Nesse caso, eu vou vir aqui em todos os gráficos, né? E aqui eu vou selecionar justamente os gráficos de coluna. Ele inclusive mostra para a gente, ó, com cores diferentes, outros estilos. Nesse caso, eu vou optar realmente por esse estilo mais simples. Quando eu der o OK, vocês vão ver que o Excel já traz para a gente o gráfico pronto. E a partir daí, o que que eu posso fazer com esse gráfico? Bom, eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, com o lado direito e alterar o preenchimento dele. Então eu posso colocar aqui a cor verde, né, se eu quiser. Eu posso, por exemplo, alterar o título. Então, vendas do ano de 2023, tá? Então, bem bacana aqui a parte de criação. E aí, uma vez que eu tenho um gráfico, eu já não preciso mais olhar dessa forma aqui, verticalizada, né? Eu consigo olhar através do tempo quanto foi que performou de vendas ali a minha empresa, por exemplo, né? E aí, gostaram? Bacana? Então vamos para o próximo aqui, ó. O próximo, ele já traz um pouco de uma visão diferente. Esse gráfico é o famoso gráfico de pizza. Eu acredito que todo mundo aqui também já conhece ele, né? E para que que ele serve? Ele serve principalmente para a gente poder ver dentro de um todo o quanto que uma determinada coisa faz parte, né? Então, se a gente se perguntasse assim, poxa, nesse meu exemplo, quantos por cento dos gastos do meu mês, por exemplo, aluguel, conta de luz, água, etc., o meu aluguel faz parte, né? Pelo gráfico de pizza, eu consigo entender que o aluguel, ele compreende ali, ó, 57% de todos os gastos que eu tenho nesse mês. Mas vejam que essa visualização só é possível a partir do momento que eu crio o gráfico. Não adianta eu ter apenas a minha tabela, certo? A minha planilha aqui. Então, assim como no exemplo anterior, eu também criei aqui 2 colunas. Eu coloquei na coluna de gastos do mês quais seriam os gastos. Eu coloquei na coluna de valor qual é o valor para cada gasto, tá? E aí, a partir desse momento, eu consegui ter a minha o meu gráfico. E aí como é que eu criei esse gráfico? Vamos fazer também que nem o exemplo anterior. Eu vou aqui deletar ele. Então, seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, eu selecionei, tá,
as minhas colunas, com as minhas linhas, eu também vou vir aqui em cima no inserir. Pessoal, inclusive a gente vai seguir esse mesmo fluxo para todos os gráficos, vocês vão ver que é bem tranquilo criar. Então eu vim aqui em inserir gráficos recomendados, novamente, e aqui desse lugar do todos os gráficos eu vou clicar justamente na opção pizza. E uma vez que eu clicar aqui na opção pizza, eu vou selecionar que eu quero essa opção. Bacana, então criei o gráfico, mas percebam que existe uma diferença aqui em relação ao meu. Por quê? Porque ele não traz para a gente, por padrão, qual é a porcentagem de cada coisa. Eu posso até colocar o mouse em cima aqui, ó. Percebam que ele mostra para mim quantos por cento é. Mas para facilitar, o que é que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o lado direito do mouse em cima, tá? Do nosso gráfico. Então, cliquei com o lado direito do mouse e eu venho aqui em adicionar rótulo de dados. Perfeito? Cliquei, ele adicionou, mas percebam, gente, que ele adicionou não só com uma cor que não é tão legível, ó. Então ele trouxe aqui para mim umas cores meio cinzas e tudo mais, e além disso ele trouxe em valores. Bom, para não perder o propósito do gráfico de pizza, vamos transformar esses valores aqui em porcentagem. E aí, para isso, vocês vão ver também que não é um bicho de 7 cabeças. Como é que eu faço? Eu clico aqui no valor, com o lado direito do mouse, e venho aqui em formatar rótulo de dados. Tá vendo? Quando eu clico aqui em formatar rótulo de dados, ele mostra para mim essa barra lateral, onde eu consigo, por exemplo, dizer quais são os conteúdos que eu quero que tenham nesses rótulos que ele criou para mim. Então, basta eu clicar aqui em porcentagem. Perceba que ele já adicionou as porcentagens, mas ainda permanece o valor. Eu posso simplesmente tirar o valor daqui e agora ficou somente a porcentagem. Mas daí a porcentagem ela não é legível ainda, né? Eu quero, por exemplo, alterar a cor. Para isso basta eu vir aqui, né, em fonte e eu posso, por exemplo, alterar aqui a cor da fonte para a que eu quiser. Se eu não quiser fazer esse processo com o lado direito, fonte, alterar a cor da fonte e dar um OK, eu posso, por exemplo, clicar no meu rótulo e vir aqui novamente, ó, lá em cima na página inicial e alterar por aqui mesmo. Ó. Se eu quisesse alterar diretamente a cor por aqui, eu também conseguiria, tá certo? Além disso, se vocês quiserem alterar o lugar onde está aparecendo a legenda, percebam que hoje a legenda está aparecendo no canto inferior. Eu posso novamente, ó, clicar na legenda, lado direito, formatar a legenda, e aqui no lado direito eu escolho aonde eu quero. Pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser do lado esquerdo, como pode ser do lado direito. Bacana? Então chegamos ali no mesmo resultado que eu tinha feito anteriormente. E aí, claro, eu posso também alterar o título. Então, participação dos gastos do mês. Beleza? Então, indo para o próximo agora gráfico que eu posso mostrar para vocês, eu vou trazer o gráfico de barras. O gráfico de barras, eu poderia dizer que ele é o primo do gráfico de colunas. Percebam que a gente não tem muita diferença quando o aspecto são os dados. Ó. Enquanto que no de barras eu uso esses dados de vendas por mês, eu uso também os mesmos dados para o gráfico de colunas. Então, qual que é a diferença do de colunas para o de barras? Enquanto que o de colunas, ele mostra no eixo de baixo, né, nesse eixo aqui horizontal, o, o período que a gente está observando, ele meio que inverte a lógica. Ele traz o período como se fosse no eixo vertical e ele traz os valores no eixo horizontal. E aí a gente consegue aqui também ver essas divergências. Ó. Então aqui a gente vê que de um mês para o outro houve uma queda, né? Que depois ocasionou numa crescente aqui, que depois fez uma outra queda e foi numa crescente. Então esse é um gráfico que ele é o primo do gráfico de colunas, porque o gráfico de colunas ele também traz essa lógica de crescimento, mas ele inverte a ordem, né, para fazer com que você consiga enxergar através ali de uma forma horizontal essas mesmas informações. Isso tem muito a ver com o seu propósito, no sentido de usar o gráfico, aí cabe a você decidir o que aqui faz mais sentido para você, bacana? E aí, como é que eu crio esse gráfico? Novamente, ó, vou deletar aqui, vou selecionar os dados que eu quero utilizar, sempre, gente, nessa lógica, tá? Eu vou ter aqui a coluna, onde tem o período, eu tenho uma coluna que tem os dados para cada período, e aí eu seleciono essas colunas, eu vou lá em cima no botão inserir, clico em gráficos recomendados,
ele já traz para mim novamente uma sugestão de diversos gráficos. Eu venho aqui em todos os gráficos, escolho barras, seleciono o que eu quero e dou um OK. Ele traz o gráfico de barras para mim. E aí, assim como o anterior, eu também consigo clicar com o lado direito em cima da cor da barra para poder alterar a cor dela para a cor que eu quiser, tá? Então, percebam que é bem simples o processo, bem semelhante ao gráfico lá de colunas, porém, dessa vez, fazendo um gráfico de barras deitado, né? Para vocês poderem ter uma visualização. Bom, seguindo aqui, agora eu vou falar de um gráfico que é o gráfico de linhas. Para que serve esse gráfico, tá, gente? Esse gráfico ele também serve para poder mostrar a evolução ou a queda, ou o comportamento de uma maneira geral, de uma determinada coisa em relação a uma outra coisa. Então, nesse caso, o que é que eu estou olhando? Eu estou olhando também mês a mês, tá certo? Porém, eu estou olhando o preço de uma determinada ação do mercado de bolsa de valores, por exemplo. Então, percebam que essa ação, o preço foi mudando, mas eu não sei, né? Eu até posso deduzir aqui, porque começou com 5, terminou com 42, eu posso deduzir que houve um crescimento bastante considerável, mas eu não consigo entender se o ritmo de crescimento ele pode permanecer constante, ou seja, se ela está numa tendência de subida, por exemplo, né? Mas como é que a gente pode dar uma olhada nisso, utilizando justamente o gráfico de linhas? Ele é muito utilizado no mundo do mercado financeiro, por exemplo, para justamente olhar esse tipo de informação. E aí, como é que a gente pode desenvolver ele, né? Basta que a gente siga aquela mesma lógica que eu já expliquei anteriormente. Então, nós temos as colunas, nós temos as informações, eu seleciono ambas as informações, lá em cima inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos, linhas, seleciono o gráfico de linha e dou um OK. Ele já cria para a gente o gráfico. E aí, o que a gente pode aqui tirar de aprendizagem? Ó, percebam que o preço, né, dessa minha ação, ela vai subindo, ó, mas não vai subindo como uma linha reta, né? Então, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Percebam, inclusive, que as subidas são maiores conforme o tempo vai passando. Isso é uma indicação muito clara de uma tendência de subida, né? Que eu só consegui enxergar justamente porque eu estou olhando com o gráfico de linhas. A gente consegue perceber que as subidas são maiores, inclusive que as descidas, o que pode indicar justamente que o preço da ação pode continuar subindo, né? Através do tempo. Então, a gente consegue perceber isso através de um gráfico desse como gráfico de linhas, tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, continuar minha personalização, alterar a cor da minha linha, tá? Eu consigo fazer isso clicando com o lado direito, vindo em formatar série de dados. Aqui do lado direito eu clico, ó, na linha de preenchimento e aqui eu altero a cor da minha linha. Bacana? Para ficar legal também para todo mundo entender. Ok, então seguindo aqui com o nosso bate-papo, eu vou seguir agora para o gráfico de rosca. E o que é esse gráfico que se parece inclusive com o gráfico de pizza? Esse gráfico, ele existe para que a gente consiga colocar informações, mais de uma informação, dentro de uma visualização que se assemelha ao gráfico de pizza. No gráfico de pizza, por exemplo, eu não consigo colocar mais de uma informação. Então, se eu quiser ver os gastos de 2 meses em conjunto e comparar esses meses, eu teria que criar 2 gráficos, tá? Mas, no gráfico de rosca, eu já consigo pegar os gastos de 2 meses separados, ó, então eu estou aqui com os gastos de janeiro e estou aqui com os gastos de fevereiro, eu consigo colocar esses dois dentro de um gráfico só, de uma maneira que eu consiga comparar com as cores. Então dá para ver aqui, ó, que de um mês para o outro houve alteração quando o assunto é aluguel. Então o aluguel no mês aqui, por exemplo, de fevereiro era 55% do total, enquanto que em janeiro foi 57% do total, tá? Então eu consigo comparar essas informações, ó, com as cores do quanto ele participa, né, do total de gastos do mês, certo? E como é que eu faço para poder fazer com que isso aqui aconteça, tá certo? Vamos lá. Seguinte, primeiro, a gente vai clicar em gasto dos mês de janeiro e vai selecionar toda essa parte dos gastos apenas do mês de janeiro, tá certo? Depois disso, a gente vem aqui em inserir, gráficos recomendados,
todos, o mesmo processo, né, que a gente vem fazendo, só que, no entanto, a gente vai aqui em pizza e depois em rosca, e a gente vai apertar o OK. Apertei o OK, ele criou para a gente o gráfico de rosca, porém apenas com os dados de quando? De janeiro. Agora, para poder adicionar fevereiro, o que é que eu preciso fazer, gente? Eu preciso clicar no gráfico, eu preciso vir aqui em cima em selecionar dados, depois eu preciso vir aqui em adicionar, justamente as informações de valor que vão entrar nesse gráfico do mês de fevereiro. Então, qual que é o nome dos valores? O nome é a célula valor. Então, eu clico aqui na célula valor. E aqui embaixo, onde tem valores da série, eu vou apagar esse número 1, deixar somente o igual, e agora eu vou selecionar do 1.500 até o 700. Então, precisa ficar assim a janela, ó, gente. O nome da série é igual a justamente a célula que está o título dos valores, então essa célula valor, e os valores da série precisa ser justamente os valores que estão abaixo desse título. Bacana? Uma vez que eu clico aqui no OK, ele já vai começar a adicionar as informações para a gente. E aí, para ficar mais certinho, mais bonitinho, a gente vem aqui agora em editar e escolhe o rótulo das informações, que é justamente aqui da célula onde está escrito aluguel até a célula onde está escrito diversão. Eu dou um OK e aí percebam que agora a gente está com tudo certinho no padrão e ambos os meses dentro do meu gráfico de rosca. Porém, para ficar como estava antes, mostrando as porcentagens, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente utilizou para poder exibir o rótulo no gráfico de pizza, né? A gente vai clicar com o lado direito em cima do gráfico e vai vir aqui em adicionar rótulo de dados. E aí, assim como da última vez, a gente precisa vir aqui para clicar com o lado direito e vir aqui para formatar o rótulo de dados, desmarcar o valor e marcar a porcentagem. Gostaria de alterar a cor? Não tem problema. A gente pode vir aqui e, opa, deixa eu refazer aqui. A gente pode vir aqui e alterar o valor sem dificuldade nenhuma, né? Aqui na página inicial, ó, a gente pode alterar o valor. Deixa eu só agora formatar o rótulo de dados, clicando com o lado direito. Formatar rótulo de dados e vou adicionar a porcentagem para a gente poder visualizar melhor essas informações. Vejam que está com o rótulo só na externa, mas aí eu posso clicar com o lado direito na interna e adicionar o rótulo também e seguir o mesmo processo, tá? Trocar a cor, clicar com o lado direito, formatar rótulo de dados, porcentagem e está feito. Bacana? Então, esse aqui é o nosso gráfico de rosca, pessoal. Bom, gente, vamos agora dar uma olhada no gráfico de radar. O gráfico de radar, ele é um gráfico que ele serve muito para que a gente consiga exibir dessa maneira, ó, as competências, por exemplo, de os funcionários que existem, né, dentro de uma determinada empresa, ou qualidades que um determinado produto pode ter, né? Então ele serve para a gente poder ter uma visualização dessa, ó, do para onde está tendendo a maior parte de um determinado aspecto. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma tabela onde eu tenho o funcionário, né, os funcionários da minha empresa, então eu tenho a Maria e o Pedro, e eu tenho aqui, ó, em cada uma dessas colunas, os perfis, né, as competências que eu avalio para cada um desses funcionários. E aí, nessas competências, o que eu tenho aqui? Eu tenho as notas que eu dou de 1 a 5 para dizer se aquela competência é muito boa, e aí eu dou uma nota 5, ou se aquela competência para o funcionário é muito fraca ou ainda precisa ser desenvolvida, eu dou uma nota mais próxima do 1, né? Então, veja a Maria, por exemplo, quando é liderança, a Maria é maravilhosa, ela é ótima, né, em liderança, porém, no sentido de confiança, ela precisa ainda desenvolver bastante. E confiança aqui é a autoconfiança dela, tá, gente? Porque se eu não confiasse nela, provavelmente eu não a teria dentro da empresa. Então, seguindo essa lógica, a gente consegue construir justamente essa visualização. E aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho o meu funcionário Pedro tendendo muito mais positivamente para a organização
e precisando desenvolver, talvez, a parte da confiança, né? Assim como a Maria. Mas dá para perceber que a Maria tem menos confiança do que o Pedro. Ó. Então, quando o assunto é a confiança, a gente vê que o Pedro ainda é um pouco mais desenvolvido do que a Maria. Já a Maria, ó, ela é muito desenvolvida em liderança, coisa que o Pedro ainda precisa se desenvolver talvez um pouco mais. Então, esse gráfico eu consigo obter a partir justamente dessa organização, tá? E aí, como é que eu construo ele? Bom, vamos lá. Então, eu vou selecionar as informações que eu quero ter no meu gráfico. Bacana? Eu vou vir aqui em inserir gráficos recomendados, todos os gráficos. Aqui embaixo, radar. Eu tenho aqui, ó, o meu gráfico de radar. Daí ele traz para a gente dessa forma, por padrão, ele inclusive traz a pontuação de cada uma dessas áreas, né, dessa forma geométrica. Mas se eu não quiser, eu posso simplesmente selecionar e apagar, né? Então, eu vim aqui, ó, cliquei nas informações e apaguei para ela não aparecer para mim. Show de bola? E aqui eu posso colocar o perfil dos meus funcionários. Bacana? Então, esse aqui é o gráfico de radar. Agora, vamos falar sobre o gráfico de bolha. Para que ele serve? E qual que é a grande vantagem de se usar um gráfico de bolha? É que ele consegue mostrar para a gente o quão grande é uma determinada informação, né, dentro de um próprio gráfico, para a gente poder ter justamente uma noção do que tem maior predominância, maior peso, né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, para esse gráfico. Ó. Ele traz para a gente, né, as informações de quantidade de produtos que eu vendi dentro de uma determinada região do nosso país, o total vendido e o quanto eu tive de lucratividade. O tamanho desse círculo que tem no nosso gráfico vai ser justamente o tamanho da nossa lucratividade. Quanto maior o círculo, maior a lucratividade. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, no eixo vertical, qual é a quantidade vendida, o total vendido, tá certo? Eu consigo ver no eixo horizontal a quantidade vendida e eu consigo ver no tamanho de cada círculo o tamanho da lucratividade de cada região, tá certo? Então, vamos lá, resumindo, eu tenho aqui as regiões, eu tenho a quantidade vendida, o total vendido e a lucratividade de cada região. E aí o gráfico traz para mim o total vendido no eixo vertical, a quantidade vendida no eixo horizontal e o tamanho do círculo é o tamanho da lucratividade. Bacana? Então isso aqui serve justamente para a gente poder comparar essas regiões ou então outras informações nesse modelo visual. E como é que eu faço para poder criar justamente essa visualização aqui para vocês? Bom, vamos deletar de novo aqui. Para fazer esse gráfico, eu não preciso selecionar a parte superior do gráfico, tá, gente? Então, a gente dessa vez não vai selecionar os títulos, a gente vai selecionar apenas as informações, tá certo? Então, eu selecionei as informações, eu vim aqui em cima em inserir, eu venho aqui agora em gráficos recomendados, todos os gráficos. Aqui nessa área, eu tenho o gráfico de XY de dispersão, e aí eu venho aqui, ó, no gráfico de bolhas. Tá vendo? Então, eu já tenho aqui o meu gráfico de bolhas. Eu seleciono o modelo que mais se adequa, nesse caso é esse daqui, e dou um OK. Ele já cria o gráfico para a gente. Show de bola? Então, criou o gráfico para a gente. Agora eu quero mostrar o que? Os rótulos. Eu quero pintar de cores diferentes, né? Essas minhas bolas, para que elas fiquem um pouco mais ilustrativas. E aí, como é que eu faço isso? Basta eu selecionar o meu gráfico, clicar com o lado direito aqui, ó, nas meus círculos e adicionar o rótulo de dados. Ele já adicionou o rótulo. Nesse caso, eu não vou ter jeito, tá, pessoal? Eu vou ter que realmente fazer as alterações manualmente aqui para ter o nome de cada região. Então, qual que é a região que tem 196 mil em total vendido? É a Sudeste. Então, eu venho aqui, ó, dou 2 cliques aqui dentro e boto Sudeste. A mesma coisa aqui, a região com 150 é o Norte, então eu seleciono aqui, ó. Seleciono aqui, dou 2 cliques
e coloco norte, 110 mil é sul, e aí eu vou, gente, colocando aqui, ó, as informações de cada região manualmente. Infelizmente, não tem uma outra forma, tá, de fazer isso daqui. Seria realmente manual, mas no final o resultado ele é bem bacana, então justifica uma, uma possibilidade de alterar essas informações, tá certo? Então, fui lá, coloquei o meu rótulo, alterei os nomes, e aí agora eu quero mudar o que? As cores dos círculos, para ela poder representar cores diferentes. Como é que eu faço? Clico com o lado direito, clico aqui em formatar série de dados, tá? E aqui na cor, eu venho aqui no balde, né, para poder preencher, eu seleciono essa opção, ó, variar cores por ponto. Quando eu marco isso aqui, é o que ele faz? Ele já pinta para a gente essas cores. E aí, para só finalizar o gráfico, eu posso colocar aqui vendas por região. Show de bola? Então, esse aqui é o nosso gráfico de bolha, bastante útil ali para a gente poder fazer esse tipo de visualização. E aí, gente, para finalizar, eu quero apresentar para vocês agora esse gráfico que é muito usado na área de vendas, que é o gráfico de funil de vendas. Então, esse gráfico ele consegue mostrar para a gente, de uma forma bem visual, o quanto eu estou tendo, né, de mudança de um determinado cliente de um estado para o outro no nosso passo a passo ali das vendas. Então, como é que essas vendas aqui funcionam? Primeiro, eu tenho clientes potenciais, tá? Então, eu tenho clientes que eles são pesquisados ali pelo meu time, pelo marketing e tudo mais, e eles se tornam clientes em potencial. A partir do momento que ele se torna um cliente em potencial, a gente entra em contato, a gente entende se aquele cliente realmente faz sentido para a nossa empresa, e aí, a partir desse momento ele se torna um cliente qualificado. Ou seja, ele sai daqui de cima, de cliente potencial, e ele desce aqui para cliente qualificado. A partir daí, que eu qualifico o meu cliente, né, que eu vejo que faz sentido, eu começo a fazer a análise de necessidades desse cliente. Eu começo a entender se aquele cliente faz sentido para a minha empresa e tudo mais, e se ele fizer sentido, né, eu começo a trazer ele para negociação, e caso ele negocie comigo e feche comigo o serviço, ele se torna um cliente fechado, ou seja, eu fechei o negócio com ele. E aí, apesar de eu conseguir ver os estágios nessa maneira e ver daqui do lado quem são, quantas pessoas eu tenho em cada uma dessas fases, né, do meu processo de vendas, a melhor maneira da gente fazer uma visualização é realmente a maneira de funil. Porque aqui, ó, eu consigo ver se eu tenho algum tipo de discrepância, né? Eu vou dar um exemplo. Se eu tivesse muito cliente aqui que está na análise de necessidades e precisa de uma atenção, eu provavelmente ia ter uma coisa assim, ó. Isso aqui não é um funil. Isso aqui está mostrando para a gente que eu tenho muito cliente em análise de necessidades, muito mais, inclusive, do que qualificado. Eu preciso talvez dar um foco aqui em análise de necessidades para fazer com que o pessoal desça para as outras camadas inferiores, né? Então, essa visualização aqui de funil traz claramente para a gente se o funil ele realmente está acontecendo ou se a gente precisa focar um pouco mais em outras fases. E aí, para a gente criar esse funil, gente, bem tranquilo, bem simples, dá para a gente poder seguir aqui de uma maneira bem prática. Bom, eu vou excluir, tá? E aí, para a gente poder criar esse nosso gráfico, assim como no outro gráfico da bolha, a gente vai selecionar apenas as nossas informações, ou seja, eu quero só os estágios e só a quantidade de pessoas. Eu vou clicar aqui em inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, e aqui eu vou ter, ó, funil. Bacana? E assim como os gráficos que são criados pelo Excel, eles não vêm no padrão que a gente gostaria. Então, aqui eu posso já alterar o título, então funil de vendas. Eu posso clicar aqui nos meus valores, ó, que ele já traz para a gente. Vim aqui na página inicial e trocar a cor, certo? Da minha fonte. Assim como eu posso clicar com o lado direito na minha barra e alterar o meu preenchimento para uma cor que mais se adeque à minha necessidade. Ok? Então, é muito interessante, tá certo? Esse gráfico. E esse vídeo ele serviu muito para trazer para vocês, né, algumas dessas sugestões e também
compartilhar com vocês um pouco dessas experiências, tá? A dica que eu dou é: peguem o vídeo, pausem, reassistam, deem uma olhada naquilo que faz sentido, experimentem, tragam outros exemplos que têm mais a ver com a necessidade de vocês, para que vocês consigam cada vez mais aí, amplificar, tá? O conhecimento aqui em Excel junto com a gente. E aí, bom, se você gostou do conteúdo, tá certo? Eu vou reforçar para você se inscrever no nosso canal, deixar o like. Também convido vocês a conhecer o curso de Excel completo, que fala dessas informações, dentre outras informações, no link que está dentro da descrição aqui do vídeo, tá certo? E, bom, agradeço a todos que chegaram até aqui. E se você gostou do vídeo, pô, dá aquele like, e vem com a gente, tá? Que vai vir muito mais informação daqui para frente. Valeu!